Pastor Altair, a igreja pode impedir membros que estão em pecado de participar da ceia e por quê? Qual a sua opinião? Eu entendo assim, quando o pecado é público, não pode. Não pode permitir. Não pode permitir. Tem que suspender. Então a igreja pode proibir. Aí pode. Aí pode. Pastor Samuel, na sua opinião, a igreja pode impedir membros que estão em pecado de participar da ceia e como o senhor fundamenta a sua resposta, por quê? Nós, lendo a Bíblia Sagrada, se for pegar por esse texto e por alguns outros, esse texto do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é até o que mais traz detalhes sobre a ceia. É o que mais traz detalhes. Por esse texto aqui, por outro texto bíblico, nós não temos como já chegar direto proibindo. Nós não temos um texto bíblico dizer, esse texto me dá o respaldo. Mas observando o ponto de vista que o pastor Altair Mateus cita aqui, observando a questão cultural, a questão da época, hoje nós vivemos num mundo que está tudo perdido, né? Hoje nós vivemos num mundo líquido, já não tem nem forma mais. Cada um vai definindo o que pensa, o que acha. A igreja é teocrática e a Bíblia também dá respaldo para que nós possamos trabalhar um RI na igreja, um regulamento interno. Mas, biblicamente, um texto que eu posso dizer, por esse texto aqui eu posso proibir, eu não conheço ainda esse texto. Pastor Altair, o senhor tem um texto onde a Bíblia fala... Que barulho é esse? É um celular por aí. É um celular tocando aqui. O meu é silencioso. O meu também. Então, eu vamos sou lá. pentecostal, mas meu celular deve é estar lá tradicional. embaixo na pasta. Eu vou apagar e desligar ele. Pois bem, eu posso pegar um conjunto, porque é como ele disse. Não um texto específico assim, é assim. Então, mas alguma alusão bíblica que nos dá a ideia de falar sim, assim, sim. Você é pastor, você pode falar, você não vai participar da ceia. Sim. Como? Eu tenho aqui. Bom, agora não dá pra fazer duas coisas. Verdade. Vou deixar o celular quietinho aqui. Mas vai dar certo. Bom, então vamos historiar um pouquinho pra gente chegar lá. Pode ser ou tem que ser assim no carro? Não, seu tempo. A igreja de Corinto viveu um período... Ô, pastor, me faz um favorzinho? Faço sim agora. Dá essa pasta lá para minha esposa, que aí o telefone vai junto. Ok. Obrigado. Vou lá agora. Assim não vai ficar cantando aqui no ouvido da gente, né? Aí não dá certo. Então, pastor, a igreja de Corinto vivia num ambiente especial. Por quê? Porque eles eram gregos, eles não eram judeus. A igreja de Corinto é uma igreja greco-romana. Gentílica, né? Gentílica, não tem nenhuma cultura, nem resquício da cultura judaica. A única alusão à cultura judaica que a igreja tem se refere àquilo que Paulo ensinou para aquela igreja. Pois bem, se nós olharmos para alguns versículos, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Naquele tempo a igreja não ministrava ceia como nós ministramos hoje. Era a festa ágape. Porque Jesus ministrou a ceia, instituiu a ceia numa festa, numa reunião pascal, e isso deu base para que houvesse uma festa, um banquete. Porque a Páscoa é um banquete. É uma janta. É um jantar, é um banquete. E eles, então, tinham na igreja primitiva. Tem um livro até muito interessante, Vozes da Igreja do Cristianismo Primitivo, que fala muito sobre isso. Então eles tinham uma festa. E essa festa estava sendo badernada na igreja de Corinto. E Paulo escreve aquele texto para poder organizar isso e restaurar essa situação e tal. Era o costume chamado costumes coríntios, né? Uhum. Os coríntios tinham costumes exacerbados, inclusive. Eu estive já em Corinto umas 4 vezes. E lá dá para ver isso bem de perto, como era. Então tem uma pedra muito grande lá, e em cima daquela pedra, mais ou menos 1000 metros de altura, tinha um templo de prostituição cultual. Então a igreja... Da deusa Afrodite. Isto, e o Dionísio, né? Também. Dionísio, deus do vinho, Baco, né? Isto. Na Babilônia é o Baco, né? E na Grécia é o Dionísio. Então, esses deuses, eles ditavam as normas morais para a cidade. Então, dá para ter uma ideia de como era a cidade de Corinto. E a igreja, então, de Corinto começa a ter problemas nessa questão, porque tem heróis. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e tal. E a igreja está tentando assimilar, porque todo grego tinha o seu Deus.
no panteão enorme. Agora, panteão greco-romano, né? Tinha os deuses gregos e os deuses romanos. Somou, virou uma multidão. Então, Paulo começa a escrever a carta e vai falando sobre essa questão dos heróis. Ele disse, eu não sou herói. O Apolo também não é herói, porque ele queria tirar aquela cultura, remover aquela cultura greco-romana para estabelecer o princípio do cristianismo bíblico. E com isso ele vai chegando até tocar na questão da Santa Ceia também, que estava uma bagunça. Então, se nós quisermos pegar algum texto aqui, nós vamos ter que pegar os textos que falam sobre a igreja como corpo de Cristo. E aí a comunhão da igreja no corpo de Cristo, ela também é corporativista. Ela não é individualista, ela é corporativa. O que é isso, pastor? Isso é exatamente o contrário do que o nosso colega ali falou agora, mostrando com verdade que nós vivemos um tempo líquido. Naquela época não era assim, o corporativismo da igreja era muito forte. A igreja é um edifício, simbolizado como um edifício, como uma construção. Então ela é corporativa. E ela não toma ceia como indivíduo, ela toma ceia como corpo. E se alguém está mal dentro daquele corpo, precisa ser tratado. Porque não só contamina o corpo, como também se prejudica. E isso é o que está no capítulo 11. Isso é o que está no capítulo 11. Então, se o pecado do indivíduo for não só a questão da ceia, mas em qualquer situação da disciplina na igreja, se o pecado for público, a igreja deve restringir, para não proliferar. Se o pecado for oculto, então, na questão da ceia, a gente nem sabe, porque é o indivíduo que se examina a si mesmo. Mas se o pecado for oculto, mas o pastor ou o líder da igreja estiver sabendo, ele precisa conversar e impedir que essa pessoa participe. Samuel, bom, então na opinião do pastor, ele faz uma diferenciação entre pecado oculto e pecado público. Né? Isso. E você vê essa diferença e tem lá o irmão da sua igreja X, pisou na bola lá, aprontou de alguma forma tal, e aí você se vê na autoridade de chegar lá e falar para ele assim, a partir de hoje você não vai mais tomar ceia. Ou você acha que o pastor não devia ter essa autoridade? Bom, essa autoridade não é que ele não devia ter, né? Nós, dentro da questão bíblica, nós já não temos literalmente um texto e um verso, até mesmo dentro das regras da exegese, o hermenêutico, nós não temos. Mas quando nós olhamos para a questão cultural, aí nós passamos a ter alguns respaldos. O pastor Altair Mateus foi muito feliz no posicionamento dele no que ele se refere. O pecado oculto e o pecado público. Lógico. Vamos dar um exemplo que a gente conhece um crente e esse crente ele cometeu um homicídio. Ele frequenta os prostíbulos e nós conhecemos, ele vem participar da ceia. Lógico, isso dá um choque na mente de um pastor. E esse choque ele tem respaldos. Ele tem o nosso respaldo cultural, nós somos um país cristão, mas porém católico. Então, essa ideia nós trazemos do clero, muitas coisas veio do clero. Às vezes eu digo que a igreja protestante ainda não conseguiu ser de fato protestante 100%, porque muitos elementos, muita coisa, nós carregamos ainda tanto da tradição da igreja como da história. Então, quando se trata desse assunto, a gente vai lembrar do poder que o padre exercia, que os pastores sempre praticaram no tempo passado, e dá um choque na mente, dá um choque. Mas eu acho que o melhor caminho seria abrir a palavra de Deus e explicar para ele o texto que Paulo usa aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É confrontar aquele camarada e dizer, se autoexamine. Porque eu não posso examinar ele para a questão da ceia, eu não posso. Mas ele pode. Então, podemos confrontá-lo para que ele se autoexamine. Se ele é um crente que tem comunhão com Deus, se ele anda com Deus, se ele anda na verdade, ele mesmo vai sentir que ele precisa fazer alguns reparos. Porque depois do exame o diagnóstico é feito. E se ele não tem essa consciência? Porque aí tem o texto lá de Paulo falando da consciência cauterizada, não sei o que lá. Esse cara chegou nesse nível e ele ainda... Porque eu acho que a gente vive esse tempo, onde as pessoas não têm noção
de quem é ela, de quem é a igreja, de quem é ninguém, nem quem é a Bíblia, nem nada. E se acha. E aí ele, não, eu acho que eu tenho que tomar ceia, tal. Mesmo assim ele toma. Não, aí já tem que aplicar, eu acho que aí a gente já tem que também apelar, porque se o camarada, ele resolveu ser carnal e natural, que é isso que se refere, Isso. o camarada está na igreja, conhece todos os rudimentos. Não quer abrir mão do Não do quer erro abrir mão. dele. Aí é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, tá aberto aqui, ó. Aí pronto. Olha, nós estamos na mesma... Esse daí, já não é questão nem de participar da ceia, não pode participar de nada. É a a mente disciplina. está cauterizada. Ele não tem como participar de nada. Porque, aliás, ele já não está participando. Se ele entrar no culto onde está sendo celebrada a ceia do Senhor, com os propósitos que o Senhor nos ensinou, ele não vai participar nesse nível. Ele apenas vai comer pão e beber um copinho de suco. E correr o risco. Só isso que ele vai fazer, nada mais. É semelhante àquele camarada que estava bêbado, ouviu a história, e ele foi pro batismo. Quando ele terminou de ser batizado, ele disse, poxa, tava um calor, tomei um banho da hora, meu. Você vê, aquele camarada não foi batizado. Mergulharam ele em águas, mas ele não teve consciência nenhuma do que estava fazendo. Quem tem a mente cauterizada não tem a mínima condição de participar. E eu digo mais um pouco sobre isso. Quando entra uma pessoa que não tem conhecimento na igreja, nenhum, e eu falo lá da frente, eu faço isso há 43 anos, eu falo lá da frente, se você está em comunhão, assim e tal, se é de outra igreja, você pode tomar ceia conosco, a nossa ceia não é ultra restrita. Porque tem 3 tipos de ceia. Tem a ceia restrita, a ultra restrita, que só os membros daquela congregação tomam. Que é tipo a congregação cristã, por exemplo. Exatamente. Eu não sei se a congregação é ultra assim. restrita. Eu sei que a Batista brasileira era ultra restrita, não sei se ainda Deus é é amor. Então, essa é ultra E restrita. tem outros grupos pequenos também que eles são assim. E eu me atrevo a dizer que esse modelo de ceia não é bíblico, não. Bom, a ultra restrita não é bíblica. Então tem a ultra restrita. Mas o senhor é crente, pelo que o senhor falou, pastor há 43 anos, o senhor é da época que a ceia era da porta fechada. E mesmo assim não era ultra restrita. A pessoa de outra igreja ela podia participar, mas a porta da igreja era fechada. Não só a ceia, eu venho... Culto de ensino também. Eu venho da Assembleia de Deus Ministério Madureira, do campo de Santo Amaro na época, culto de ensino, ciclo de oração, culto de ensino, ciclo de oração e Santa Ceia. Esses 3 cultos eram fechados. E, aliás, quando um crente ele tinha restrição de participar de um, não podia participar dos outros. Ele só dos podia da porta fechada. Dos da porta fechada não dava para ele. Pastor tá aí. E ficava ainda um obreiro na porta da igreja para olhar também a sua carteirinha de membro. Para entrar na ceia, era assim. Então, você pegou essa época aí, né? Peguei, mas na nossa igreja nunca foi Nunca foi assim. Não. Mas você lembra que era assim, né? Lembro. Nós tínhamos mais doutrina que ele, então. Muito mais. Tinha. Muito mais. A gente aprendeu com ele. Até os exageros a gente aprendeu com ele. Não, exagero não. Nós sempre fomos 100% equilibrados, pastor. Não, mas sempre assim também não. Até os exageros. Pois bem, capítulo 5 É a minha vez? É a minha vez? É a sua vez. Capítulo 5 de Coríntios, que ele já colocou a bola no pênalti, eu vou bater. Exatamente. Que é exatamente isso. Nós pensamos iguais, já percebi. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios existe. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo, andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio a quem tamanho ultraje praticou. Aí agora ele vai falar que ele determina que eles o retirem do meio. Então, retirou do meio, inclusive, excluiu da Santa Ceia. Já não é nem uma disciplina, é uma exclusão geral, né? Isto. Porque o cara vai sair do meio. Então, se ele tinha algum cargo, já não tem mais nada. Então, e o pecado? É por isso que eu disse, o pecado público se trata em Então, ali a gente está falando da exclusão, por exemplo. Então, a exclusão é bíblica. Exclusão é bíblica. Bíblica. É quando... Sabe por quê, pastor? Porque contamina. Se não contamina no sentido espiritual, contamina no sentido do testemunho da igreja. A igreja precisa ter um testemunho limpo. Eu sou revitalizador de igrejas. Esse é o meu ministério, sempre foi. E eu já trabalhei revitalizando igreja que estava no caos por causa de problema de pecado. Eu poderia enumerar aqui 3, 4, 5. Tem aqui um irmão participando, ele está dizendo o seguinte, é o caso da minha mulher. Ela é fumante, bebe de vez em quando,
Mas quando tem ceia, ela toma normalmente e pensa que não é pecado. Não está com a mente cauterizada, enganando-se a si mesma? Como é que faz, Samuel? O que você acha nesse caso? Essa questão é uma questão muito séria, até porque quando nós estudamos a história, não sei nem se eu tenho a liberdade para falar isso, mas a questão... Não, quem vai decidir isso é você. Mas eu vou falar, fumar. vamos lá. A questão do fumo é uma questão ainda cultural. Lógico que a Bíblia não dá respaldo, a Bíblia é contra. Paulo diz que aquele que destrui o templo do Espírito, o Senhor o destruirá. Então quem está fumando está destruindo o seu próprio corpo. Mas em vários países, em várias nações, os crentes fumam. Nós temos na história da igreja pregadores que fumavam. Se eu não me engano, Spurgeon. Fumava o seu cachimbão. Você sabe o que ele parou de fumar? Era cachimbo, né? Por quê? Você sabe o que ele parou de fumar? Não. Uma empresa de fábrica de cigarro, de charuto, fez uma propaganda disso, o cigarro do pastor. Aí ele falou, então não vou fumar. Se tornou público. Aí ele público. mesmo se autodisciplinou. Pronto, não fumou mais. Então... mas ele não fumava cigarro, né? Fumava charuto, não fumava charuto. Mas se tiver cigarro, é perigoso aí fumar, porque o cigarro é mais viciante. Com esse tanto de produtos que tem no cigarro. Então, no Brasil, nós não temos essa cultura. Por isso nós temos que analisar a igreja também com a visão cultural. A visão cultural pesa muito, por isso que algumas vezes o pessoal pega textos bíblicos e eles vêm trazer para a nossa realidade brasileira que às vezes não se encaixa. Porque se encaixava com a cultura que Paulo estava falando, a cultura que Pedro estava falando, dentro da nossa cultura o cigarro vai causar escândalo. Porque já é cultural desde quando... Graças a Deus. Desde quando nós pregamos aqui, vou falar nós pentecostais, desde 1910 nós estamos pregando e orando por libertação dos fumantes. Aí quando vê alguém fumando e participando da Santa Ceia, participando de tudo na igreja, aí já não gera para a igreja uma boa reputação. A reputação da igreja fica comprometida. Tá, mas no caso dessa irmã, ela fuma e bebe, e aí ela toma ceia. Pode isso, Arnaldo? Tá certo, tá errado? Como que é? Dentro da nossa cultura brasileira protestante. A regra é clara. A regra é clara, não pode. Tá certo. O pastor Altair queria falar a respeito de Coríntios 5, que ele ainda não colocou o que ele queria. Vamos lá. É porque Coríntios 5 é que dá toda essa base. Toda essa base. Vamos lá. No capítulo 1 a 4, ele vai falando muitas coisas e ele vai terminar o capítulo 3 falando que a igreja é como um edifício. E Paulo diz, eu lancei o fundamento, e é Jesus, e em cima desses fundamentos que se edifica a igreja. Agora veja como se edifica, cada um tem que ver como edifica. Aí ele vai para o capítulo 4 e continua no assunto, fala sobre líderes como edificadores, e chega no capítulo 5. No capítulo 5 ele diz que a igreja, como corpo, rejeita corpos estranhos. E quando o crente, seja ele quem for, estiver em pecado, pode ser o pastor inclusive, a igreja vai rejeitá-lo. A igreja vai rejeitá-lo ficando triste. E o texto fala sobre isso. Capítulo 5, versículo 2. Olha o que diz o 5:2. Diz assim: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegasses a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, quando você chega numa igreja, você vê que a igreja está triste, tem problema ali. Mas isso é visível. Ele é pregador e conferencista, né? Então ele sabe do que é que eu estou falando. Você conhece a igreja, você chega... Fica pesado o ambiente. Fica difícil até para pregar. Muito. Tem grandes problemas de pecado. Então, Paulo está falando sobre essa questão. A igreja como um organismo vivo, é como o nosso corpo, o nosso organismo. Se você enfiar no dedo um espinho, dali 3, 4 dias está tudo inflamado porque o seu organismo está expulsando aquele corpo estranho. Então essa tristeza faz parte desse processo de expurgar o ímpio. Isso. Então a igreja tem isso é natural dela, ela é um corpo, ela é um organismo, entende? Então, e aí o Paulo diz no versículo 1 que a igreja, versículo 1 e 2, que a igreja vai rejeitar esse corpo estranho, ela vai rejeitar por natureza. E os coríntios não estavam rejeitando, ele disse, eu estou muito preocupado com vocês, porque vocês estão orgulhosos, achando que vocês são grande coisa, e tem esse nível de pecaminosidade dentro da igreja. O pecado é como o fermento, capítulo 5, versículo 6, que leveda toda a massa. O versículo 6, ele diz, olha, a igreja toda vai ser contaminada como o fermento. Por isso que o pecado é o símbolo do fermento. Ou melhor, o fermento é o símbolo do pecado. Sim. Porque ele vai contaminar a igreja inteira. E isso é o versículo 6. Aí ele fala sobre o relacionamento. Como deve ser tratado isso? Dentro da igreja
e fora da igreja. Aí é que vai pegar essa questão da disciplina. Olha o que diz o versículo 5 e 6 do mesmo capítulo. Olha, eu vou ler para nós. Em nome do Senhor, seja removido, sejam reunidos no Espírito comigo e tal, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, a vossa soberbia. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois Cristo também é o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A igreja é tido como um corpo só, uma massa só. Se um tiver em pecado dentro, contamina, prejudica todo mundo. Então tem que haver disciplina na igreja. Aí no versículo 6, ele vai dizer assim, ó. Aliás, versículo 8. Versículo 8, não, ainda está na frente. Versículo 9 a 13, aqui, agora eu notei. Em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Paulo tinha escrito uma outra carta. 1 Coríntios não é 1 Coríntios. São 3 cartas para essa igreja, né? Ela deve ser a segunda e depois tem a terceira. Essa aqui, que nós temos como primeira, deve ser a segunda e tem uma outra anterior, porque ele menciona aqui. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Nesse caso, terias de sair do mundo. Quer dizer, a igreja não pode disciplinar o ímpio, o incrédulo. Eu não posso chegar na casa de um incrédulo e dizer, para de fumar, para de adorar a imagem de não sei de quem. Por que eu não posso fazer isso? Porque ele não faz parte do meu grupo. Agora, dentro da igreja eu tenho que estabelecer motivos disciplinares. Mas agora vos escrevo que não associeis com algum que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Ou seja, quem está no mundo, você não tem obrigação de... Não tem acesso. Agora, para quem está na igreja, se fala que é irmão, mas não age como... Eu tenho que tomar posição disciplinar com ele. Olha, veja bem o que diz. Mas agora vos escrevo que não associeis com aquele que, estando entre vós, for beberrão, aí a questão da bebida, né? For beberrão, maldizente, roubador, com esse tal, nem ainda comais. Ele não podia participar da festa ágape, muito menos da Santa Ceia, que a Santa Ceia era servida dentro da festa. Nem a primeira parte ele não podia fazer. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Olha o versículo 13. O 13 fecha tudo. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Agora, lá na frente, pastor, lá no capítulo, no 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8, esse mesmo indivíduo aqui se arrependeu. Está escrito lá, 2 Coríntios 2, 5 a 8. E aí Paulo fala, agora que ele está arrependido, receba-o de volta na comunhão, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Então a disciplina tem um objetivo. E qual é o objetivo? Restaurar. O irmão está em pecado, você não toma medida disciplinar com ele, você ajuda ele a se perder, porque você não trata, tem que tratar. Acaba motivando ele a continuar. Na prática. Esse irmão que falou aí que a esposa bebe e fuma, ele tem que chamar a esposa e conversar. Ele sabe que está errado, tem que chamar e conversar. Vamos lá. Solta aí o áudio, pelo menos uns 3, e aí eu volto aqui com o pastor Samuel. Vamos lá. Graça e paz, pastor César. Bom dia. Meu nome é Elilton Pires, Igreja Batista Água da Vida, Itapecerica da Serra. Na minha opinião, não. A igreja não pode proibir do cristão a tomar ceia por achar que ele está em pecado. A Bíblia fala que cada um deve analisar a si mesmo e ver se está apto ou não a participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Bom dia. Senhor pastor César, eu acho que de acordo com a Bíblia, eu acho que não, porque todos somos pecadores. E quando a gente ceia com o Senhor, né, a ceia do Senhor, nós estamos matando a carne e fortalecemos mais no mundo espiritual. Então eu acho que não podemos impedir, mas ensinar a igreja a se examinar e pedir perdão uns aos outros, principalmente a Cristo Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor, aqui é o Abel. Na minha opinião, a igreja não pode proibir o membro de tomar a ceia. A palavra de Deus fala para nós nos avaliarmos
nós mesmos, para que nós não tomemos a ceia para a nossa própria condenação. Então eu creio que o dever da igreja é orientar os membros e exortá-lo com amor. Mas, na minha opinião, não pode impedir. Aí é o membro com Deus. Amém? Deus abençoe. Excelente programa. Deus abençoe a todos. E aqui tem uma galera, por exemplo, o Alex, ele está dizendo o seguinte, na minha opinião, não, Coríntios 11, 28 diz, examine o homem a si mesmo. O Osmar disse, eu acredito na palavra que fala que se tomarmos ceia de qualquer maneira, estamos tomando para nossa condenação. O Samuel diz, o maior problema na ceia dos coríntios era justamente a exclusão. Uns comiam e bebiam, outros passavam fome. A Lúcia diz, a Bíblia diz que temos que nos examinar nós mesmos, logo se tiver pecado, se arrepender, pedir perdão e participar. O Ricardo, essa questão, a pessoa tem que se autoavaliar, não acho correto tomar ceia em pecado. Mateus 18, o Ismael está dizendo que fala sobre a disciplina. A Valéria, posso estar errada, mas creio que a ceia é justamente para purificar nossa carne e espírito. O Diego diz claro que não. Analise o homem a si mesmo, não o pastor, o reverendo, o apóstolo. Paulo fala, bom dia, a paz do Senhor Jesus, não pode. A Clara diz, cita Coríntios 11, 28, diz que ninguém pode impedir uma pessoa de tomar ceia. O Wagner, paz, bom dia, na minha opinião, impedir não, mas orientar para não participar, porque a palavra está escrita, examine a si mesmo. A Vilma, examine o homem a si mesmo, se ele estiver incorreto, responderá pelos seus atos. Agora vamos lá. A Bíblia fala assim, o pessoal fala só metade do versículo, né? A Bíblia fala assim, examine-se, pois o homem é a si mesmo, e depois coma o pão. Exatamente. Beba o cálice. É o diagnóstico. Então, mas feito o diagnóstico, já está liberado? É o que o texto está dizendo. Então quer dizer que a pessoa, mesmo em pecado, se ela fizer um autoexame sincero, ela já pode tomar. O autoexame é o achado. Não, mas se fizer o autoexame, a pessoa que caminha com Deus, a pessoa que tem uma vida com Deus, ela vai fazer um autoexame e ela vai entender que dependendo do pecado que ela cometeu, da gravidade, da publicidade de tudo isso, talvez vai exigir mais alguma coisa no exame. Então, mas se ela se arrepender, a pessoa pode se arrepender ali mesmo, né? No banco, ele puxa, não, sim, pisei pode. Na bola, não podia. Meu Deus, estou arrependido. Senhor, tem misericórdia. E isso já pode tomar ceia? Bom, se for olhar por a questão bíblica do texto, logicamente que não temos como a gente pedir uma situação dessa. Impedir. Mas a igreja tem o seu regulamento interno. A igreja tem o seu rico. A igreja é um corpo. E isso tem que ser analisado. Eu acho que cada caso é um caso. Como que o senhor entende? Você entendeu? Porque a metade do versículo, todo mundo fala, não, a Bíblia fala examine o você mesmo. Mas a Bíblia não fala, a Bíblia fala assim, examine esse homem a si mesmo e depois assim, coma desse pão e beba desse cálice. E aí? Então, a primeira regra da hermenêutica nos ensina, você está dando aula sobre isso, que se o texto não for devidamente claro, você tem que procurar o contexto. Exatamente. E o contexto imediato está dentro da carta de Paulo aos Coríntios, que é o capítulo 5. Se o indivíduo estiver deliberadamente em pecado, a igreja Coríntios 5 não é contexto imediato, é contexto remoto. Não, contexto imediato é ali em Coríntios 11. Não, Coríntios... Entendeu ou não? Porque o contexto de Coríntios 5, o Coríntios 11 não está tratando daquele caso. Mas veja bem, tá... Como não? Não, Coríntios 11 não está tratando desse rapaz. Da disciplina. Sim, Coríntios 11 trata da disciplina. Veja bem, o assunto é o mesmo, o autor é o mesmo e a carta é a mesma. Sim. Ainda é imediato. O imediato, tem o imediato e tem o imediatíssimo, que é o texto dentro. Porque aí, então, se for colocar o contexto imediato sempre o livro inteiro, é complicado. Não é sempre o livro inteiro. É complicado. Não é sempre o livro inteiro. Desculpa aí ficar comentando sobre esse assunto, que é técnica, né? Mas é assim que que eu vejo, né? Assim, se o texto tem aí o tamanho que tiver um versículo 10 e for claro, não precisa do contexto imediato. Agora, se o texto tiver a metade do livro e não tiver não tiver resolvido ali, né? Aí o texto imediato é o capítulo seguinte ou o capítulo anterior. E o texto imediato o contexto imediato desse texto, porque não fala sobre ele até o capítulo 5 retroativo, e não fala sobre ele para frente, então é o 5. Entende?
Então, mas aí nesse caso o texto fala o seguinte: examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Então, sim, é o que diz o texto. E nesse caso? É o que eu estou dizendo. Por isso, quando eu falei para o senhor sobre a questão de proibir, eu trago para o RI da igreja. O regulamento que a igreja cria. O regulamento da igreja como organização. O seu CNPJ, a sua denominação. Mas olhando aqui, com base no texto bíblico, eu não consigo ver o pastor com essa autoridade toda. O que é o texto imediato? É o texto mais próximo que fala do mesmo assunto. É o contexto mais próximo. E o mais próximo é Coríntios 5. E Coríntios 5 está dizendo que tem que impedir. Está claro aqui. Então, essa conversa que eu não posso e devo. Posso e devo. Se dois irmãos estiverem juntos e um souber que o outro está em pecado, ele tem que conversar. Isso é Jesus, Mateus 18. Ele fala com ele, se ele se arrepender, ganhou outro irmão. Se não arrepender, leva para a igreja. Leva 2, 3. Se não arrepender, leva para a igreja. E se não arrepender? Ele trata como gentil. Considera como gentil e publicano. Fez o quê? Impediu de tomar ceia, impediu de tudo. Infelizmente, a hora voa.